Sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando o Tantra Shastra. Eu estou vindo excepcionalmente esse fim de semana, a pedido da uma troca de dias que a gente fez, né? Eu fiz com o Lama Pelmo. E então eu vou dar continuidade ao assunto que a gente já está vendo, e depois a gente vai retornar a ele em dezembro. A gente está vendo com mais detalhe todo esse texto, que já foi visto num seminário aqui no KPG anteriormente, né? Um seminário sobre a natureza de Buda, a natureza da mente de Buda, né? Então, só para a gente poder situar, é o quinto dos 5 tratados de Maitreya. Maitreya ensinou para Asanga em torno do século III depois de Cristo. A Sangha viveu nessa época e ele, como estava tendo dificuldades de compreender a Prajnaparamita, e meditou durante 12 anos sobre Maitreya e conseguiu ter um encontro com Maitreya, e Maitreya levou ele até o céu de Tushita, e lá durante alguns meses ele ensinou e retirou todas as dúvidas de Asanga. E desses ensinamentos resultaram 5 tratados. O quinto tratado é o Taratantra Shastra. O Taratantra Shastra significa o tratado sobre sobre a natureza última, sobre o Tantra mais profundo, o Tantra insuperável, o conhecimento insuperável relacionado com o budismo. Isso é o Tara, que significa esse insuperável, né? E Tantra significa, nesse sentido, tem vários sentidos, nesse sentido significa uma continuidade, um ensinamento, uma transmissão. Então, a gente está falando sobre essa transmissão mais profunda. E dentro do Taratantra Shastra, a gente viu que Maitreya faz a apresentação em 7 pontos diamantinos, né? 7 pontos insuperáveis, indestrutíveis, que são 7 pontos Vajra. O primeiro desses pontos Vajra é Buda. No primeiro capítulo do comentário, né, do texto que a gente já viu, o texto é apresentado, do que vai ser tratado, de uma forma bastante sucinta, um pouco, a gente pode fazer uma comparação assim de uma forma muito grosseira com um índice. No índice a gente tem de uma forma bem sintética tudo que vai ser tratado naquele texto, né, naquele livro, né? Só que não é bem um índice, porque aqui você tem uma síntese do assunto todo em poucas palavras. São palavras extremamente profundas. No índice, as palavras não são tão profundas assim. O índice é mais descritivo, né? Mas ele tem esse caráter sintético. Isso a gente já viu, todo o tratado já foi apresentado, né? Então a gente agora, normalmente é assim que se faz os tratados, se fazia os tratados na Índia. Os primeiros versos, o início, primeiro se apresenta o texto todo, o assunto todo, de uma forma bastante sintética. Depois a partir daí, você vai desdobrando esse ensinamento. Depois, no segundo nível, você vai ter o desdobramento em capítulos. Aí o capítulo começa com a síntese do capítulo. E depois vem todo o desdobramento dos sentidos dessa síntese.
Então, a gente vai começar aqui o capítulo 2. Né? Só lembrando que esse tratado de Maitreya, ele tem 173 estrofes, são chamadas carikas. Essas estrofes, 114 são consideradas como acrescentadas, são acréscimos de um segundo autor. Teve um segundo autor que acrescentou 114 dessas estrofes para poder dar um sentido para o texto, porque o texto original de Maitreya é bastante profundo. Então, a gente supõe que tenha sido o próprio Asanga que tenha feito essas 114 estrofes para poder explicar o texto, né? Das 59, que são as estrofes originais, a gente tem dessas, 27 delas são consideradas como sendo as palavras mesmo de Maitreya. Então, a gente tem como eu falei, dessa apresentação de uma forma sintética. A Maitreya também apresenta o texto de uma forma bastante sintética e ele é explicado depois no dobramento na hora de estar copiando e de estar transmitindo o texto. Ele é esclarecido pelos comentários do Asanga. Então, as estrofes de uma das traduções que eu tenho aqui, elas marcadas as estrofes que são consideradas do Maitreya. Então, sempre que eu lembrar, eu vou estar avisando para vocês. Ó, essa é um dos textos considerados originais mesmo do Maitreya, né? Do Buda Maitreya. Bom, o capítulo 2 trata, então, do primeiro ponto Vajra desse tratado. E esse primeiro ponto é Buda. Tudo começa com Buda. E ele é apresentado em 3 momentos diferentes. Primeiro, existe uma descrição do Buda na forma de uma homenagem, de uma saudação. Depois, a gente tem uma seção que descreve as qualidades do Buda e depois uma explanação mais detalhada dessas qualidades. Eu vou seguir esse texto assim e, de vez em quando, eu dou uma parada para a gente poder começar a entender um pouco, trinchar mais isso, né? Então, essa estrofe que vem agora é uma estrofe atribuída a Maitreya. Então, a gente vai prestar bastante atenção nela, né? O que que ele diz? A princípio, a gente vai ver aqui, é como se a gente estivesse falando: eu me prosterno diante de Tara, eu me prosterno diante de Xerenzi, de todos os Budas, etc. E normalmente, a gente recita isso de uma forma trivial, que a gente pensa: os Budas estão aqui, então eu me prosterno diante deles, né? Mas depois a gente vê aqui, dentro desse estrofe, ou desses versos que a gente repete quando toma refúgio, existe um sentido muito profundo, que a gente passa meio por cima sem perceber, né? Ora, é isso que vai acontecer aqui agora. Vamos ver aqui o que ele diz. Diante daquele que é a budeidade sem começo, nem meio, nem fim, que é pacificado e que é por si mesmo perfeitamente desperto, tendo despertado, ele mostrou o caminho seguro e destemido para despertar aqueles que ainda estão na ignorância do despertar. Diante daquele que sustenta a espada do conhecimento, o excelente Vajra da compaixão, que corta em pedaços os brotos do sofrimento e que destrói as paredes da dúvida, escondidas nas espessas florestas de diversas visões errôneas, eu me prosterno. Aparentemente, a gente está vendo uma homenagem que ele faz ao Buda, ele se prosterna diante do Buda. Agora vai começar o ensinamento. Não, o ensinamento já acabou, já foi esse. E é isso que a gente vai entender, como que a cada textinho desse ele tem
um assunto bastante profundo sobre o que é Buda, né? Primeiro, é interessante a gente... Estava aqui pensando, quando comecei a trabalhar com esse texto, eu estava pensando, o texto ele vai falar do Buda, do Dharma, da Sangha, do despertar, das qualidades do Buda, da atividade do Buda. Isso a gente já viu isso tantas vezes, né? De novo, a gente vai estar falando sobre o mesmo assunto, mas ao mesmo tempo a gente vê, esse é o único assunto do qual a gente tem que falar aqui. Não existe outra coisa. A gente não vai falar do que os vizinhos estão fazendo. O nosso assunto aqui é esse, né? E é importante a gente não nunca se sentir numa posição do tipo, eu já conheço isso, eu já vi isso, né? Eu tenho um amigo que uma vez ele falou, mas já entendi, já sei, isso há muito tempo atrás, ia ter sobre o ensinamento de um lama, que o lama ia dar um ensinamento, e falou assim, ele vai falar que é a gente ter compaixão, né? Eu já entendi isso. Não vou, não. Não preciso, isso eu já faço. É para ter compaixão, é isso, né? Mas então, quando a gente fala aqui, né, a gente começa, o primeiro ponto Vajra é Buda. O que é Buda, né? E o que é Buda, afinal de contas, né? Acho que esse é uma questão para a gente, né? A gente está seguindo uma tradição onde o aspecto mais profundo, mais sublime dessa tradição se chama Buda. E o que Buda significa para a gente? Né? Que a gente conseguiu aprender sobre isso, né? Essa é a questão que a gente se coloca, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui, e aí a gente já comenta mais um pouco. Uma vez que a budeidade é livre de um inicial vir à existência, ela é incriada. Vocês veem que aqui ele diz, aquele que é a budeidade sem começo. Ele está falando sobre essa frase, o sem começo. Então ele está dizendo aqui, uma vez que a budeidade ela é livre de começar a vir à existência, ou seja, de um começo, de um nascimento, de um aparecimento, de um surgimento, não existe isso, ela é incriada. Uma vez que todos os pensamentos e elaborações conceptuais são pacificados, ela é espontaneamente presente. Aqui ele diz, diante daquele que é a budeidade sem começo, sem meio, nem fim, que a gente já viu, aí ele fala, e é pacificado. Então, como ele diz que quando todos os pensamentos e as elaborações conceptuais são pacificados, aqui ele está falando da mente, né? Quando todos esses pensamentos, esses conceitos, essas fabricações da mente são pacificadas, a mente, que é a mente de Buda, ela está espontaneamente presente. Vocês veem que nesse pequeno verso, o que ele está falando? Ele está falando sobre a prática do chinê. Quando a gente, com a prática do chinê, a gente diminui a intensidade de produções da mente, a gente tenta enxergar a natureza da mente como a mente é, né? E através desse processo a gente consegue distinguir. Existe um aspecto da mente que é tagarela, que fica falando o tempo todo, que fica sempre julgando as coisas, está sempre fazendo comentários sobre as coisas. Essa mente que conversa com a gente o tempo todo, que essa é a mente mais grosseira, mais, mais associada com os atos, as ações que a gente, as pequenas decisões que a gente precisa tomar na vida.
Eu vou no mercado, eu preciso fazer uma compra, eu tenho que fazer uma conta. Quem vai fazer essa conta é essa mente grosseira, né? Então, é necessária esse raciocínio para as pequenas decisões que a gente tem que fazer na vida. Mas que, além dessa mente grosseira, quando ela acalma, quando ela silencia, a gente percebe que a mente ela é muito mais vasta, né? E isso é a nossa aproximação dessa mente de Buda. Mas o que ele está dizendo é que ela então, é espontaneamente presente. Quando, quando silencia a mente dualista, a gente percebe que essa mente de Buda ela é espontaneamente presente, ou seja, ela está sempre presente e presente de uma forma espontânea. Esse espontâneo significa aquilo que a gente vê no nosso texto, sem fabricação. A gente fala sem fabricação. Fabricação significa um processo mental de construção de uma de um para construir um conceito. Ah, se isso aconteceu assim, e isso também, e mais aquilo, talvez como foi feito dessa forma, então isso significa que então é isso. Eu chego a uma conclusão, eu elaboro e chego a uma conclusão. Esse é o processo da mente grosseira. Então, a mente de Buda, ela não passa, esse processo não existe na mente de Buda. A mente de Buda ela é espontânea, ela é imediata. Eu olho e eu conheço. Eu não preciso analisar, né? Eu olho para isso, eu sei o que é, eu conheço, né? A nossa mente dualista, eu olho, eu vou pensar, isso daqui tem uma cor prateada aqui, tem uns desenhos, tem um momento, é redondo, tem uma coisa meio solta, bate, faz um som e tal, tem um cabo, ah, isso deve ser um sino, né? Esse é um processo de elaboração, né? Em que você faz uma análise, você vai entendendo, vê, faz uma síntese depois e você consegue chegar a uma conclusão. Então, a mente de Buda não tem esse processo, ela é espontânea. Eu olho, pá, isso é um sino, eu sei que é um sino, eu conheço ele, né? Sei até o nome dele, se vocês quiserem. E tudo que aconteceu desde o momento que alguém pensou sobre essa é a mente de Buda, né? Eu sei quem foi que idealizou, construir, quem foi que planejou esses desenhos, qual a dificuldade que essa pessoa teve de poder produzir esse objeto, depois que ela produziu esse objeto, por onde que ele passou, pela mão de quem ele passou, né? Tudo isso da história do objeto, esse objeto, desse fenômeno, né? Vamos ver, desse fenômeno, a mente de Buda, ela de imediato, ela se apropria de todo o conhecimento possível que possa existir associado com esse fenômeno. É imediato, né? Então, isso ele diz aqui, uma vez que todos os pensamentos e elaborações conceituais, que são da mente dualista, foram pacificados, a mente de Buda é espontaneamente presente. Uma vez que o Buda é plenamente autodesperto e autoexpandido, sem ter tido professor, por meio do conhecimento primordial autodespertado, a budeidade não é uma realização devido a condições externas. Isso ele está comentando o seguinte trecho. Aquele que é por si mesmo perfeitamente desperto. Vejam o que ele está falando aqui. Primeiro, o Buda despertou por si só, né? Ele é autodesperto e autoexpandido. O autoexpandido é que vem depois. Sem ter tido um professor. A gente já viu um pouco quando fala sobre os Pratyeka Budas, os Budas solitários que dizem que não tiveram mestre e que seguem um dos caminhos do Hinayana, né? Uma das possibilidades dos objetivos do Hinayana.
você alcançar o estado desse Buda desperto por si mesmo. Aqui ele está falando, o Buda Shakyamuni, ele foi um Buda desperto por si mesmo, ele não teve professor. Sim, mas ele teve professores, teve. Ele teve vários professores em vários momentos do caminho, mas eles foram até um determinado ponto. A partir daquele ponto, o Buda não teve professor, né? E agora, mas nós temos o nosso professor que é o Buda, né? Então, sim, mas no momento que a gente for alcançar o despertar, nesse momento a gente não vai ter professor, entende? O Buda vai nos ensinar até um determinado ponto. Tem um determinado ponto em que nós temos que o professor, a pessoa, certo? Nós temos que fazer esse último processo sozinhos. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou desdizer isso em seguida, tá? Eu vou dizer que o Buda nos acompanha até o final, mas por outro motivo. O que eu estou querendo dizer com isso é que o despertar ele não é algo que é ensinado, não é algo que vem de fora, não é algo que é necessário que alguém chegue para você e fala, olha, aqui você vai fazer assim, ali você vai fazer assim, aí você faz e pronto, acontece. Não é uma coisa externa a você. O despertar é um auto-despertar, é um processo interno que você faz sozinho. Então, o Buda te ensina como fazer a meditação, mas ele não faz a meditação por você. Ele vai te ensinar os processos, tudo, até onde você chegar no ponto de alcançar o despertar, mas esse último passo é você quem tem que dar. Aliás, todos os passos somos nós que temos que dar, né? Ele vai nos guiando nos passos, mas depois o último passo também somos nós que temos que dar. Porque a iluminação não vem de fora para dentro, não é do exterior para o interior, não é de uma pessoa de fora, uma situação fora, uma circunstância. Não depende de dinheiro, não depende de circunstância, não depende de amor das pessoas, não depende de emprego, não depende de comida, não depende de saúde, não depende de nada o despertar. Não depende de nenhuma condição externa. Essas condições externas, elas podem existir ou podem não existir, elas são indiferentes em relação ao despertar. Elas nos ajudam no processo. Claro que eu tenho boa saúde, alimentação, ter uma certa tranquilidade, ter tempo para poder sentar e praticar, claro que são condições externas que ajudam. E a gente busca adquirir méritos para que a gente possa ter facilidades externas para a gente conseguir seguir o caminho, né? Mas não é isso que vai fazer a gente alcançar o despertar. O que a gente vai fazer a gente alcançar o despertar é a gente se reconhecer, a gente se a gente esse é um encontro que acontece interno. Eu me encontrar com a minha verdadeira natureza. Isso é o despertar. Eu encontrar com a minha verdadeira natureza e compreender que ela é a minha verdadeira natureza e me enxergar nessa verdadeira natureza, né? No insight, como você diz, ah, então é isso, né? Aquela coisa, aquela descoberta que você tem. É esse encontro interno que ninguém pode fazer por nós. Por isso é que nós estamos aqui no Sansara, porque os Budas são tão fofos, tão amorosos, tão queridos, que pela vontade deles não tinha ninguém no Sansara mais. Eles já tinham tirado todo mundo. Mas eles vão até onde eles podem, né? Tem uma parte da tarefa que tem que ser feita por nós. O processo de acordar, né? O despertar é um processo de acordar, é um processo interno onde você vai é, você vai abandonando aquele estado onde você está mergulhado nas ilusões do sonho, nas fantasias do sonho, e você de repente você desperta e aquela realidade ela se dissipa e aí você abre o olho e encontra a realidade, né? E aí você fala, nossa, eu estava dormindo, acordei agora, né?
Esse é o despertar, né? A gente está dormindo. A realidade, o mundo, né? Vou pegar esse exemplo, esse mundo aqui externo, vamos chamar isso de a realidade, né? Sempre esteve presente o tempo todo, nunca deixou de ser, nunca deixou de ser, sempre esteve ali. Mas como a gente estava dormindo, nós não enxergávamos essa realidade. A gente estava enxergando o nosso sonho, as fantasias, é, produzidas pela ignorância e etc. Mas eram sonhos. A gente estava vivendo no mundo dos sonhos. Nosso corpo estava ali deitado, sem nenhuma ação, né? Os olhos fechados, a gente só respirando para manter o corpo funcionando, o coração batendo. Às vezes a gente se mexia um pouquinho sem ter consciência disso. Enquanto isso, a gente estava toda a fantasia do sonho, vivendo um monte de histórias, todas as histórias que o sonho dá, né? A gente consegue viver uma vida inteira nos segundos em que acontece o sonho. Mas até a situação do tempo é extremamente diferente no sonho, né? A gente às vezes tem a sensação de que a gente viveu durante o sonho, se passaram anos, e a gente acorda e vê que aquilo foi um sonho. Isso. Então, a realidade sempre esteve presente, mas a gente não percebia ela porque a gente estava dormindo. Então, esse é o processo do despertar. A realidade que eu chamaria aqui, tipo, da Dharmakaya, ou então a mente de Buda, a capacidade de compreender as coisas que a mente de Buda tem, sempre presente. Só que a gente está de olhos fechados, vivendo a nossa fantasia. E a nossa fantasia tem sofrimento, tem dor, os processos são difíceis, tudo tem é pesado, é uma coisa, né? Assim, é assim que é a vida da gente, né? Mas isso é uma fantasia, isso é um sonho. A realidade é o despertar, né? Bom, então a gente viu que o Buda conseguiu alcançar esse despertar, né? Plenamente autodesperto, entendemos já, e autoexpandido. A partir desse encontro consigo mesmo, você experimenta todas as potencialidades dessa mente. Isso é essa expansão da mente, né? Sem ter tido um professor, porque não é uma coisa que vem de fora. Por meio do conhecimento primordial autodespertado, ou seja, você alcança o despertar a partir do conhecimento primordial. Conhecimento primordial, eu já ouvi isso em algum lugar, a página paramita. A página paramita. Olha aqui. Por meio do conhecimento primordial autodespertado. É a página paramita que nos leva a esse encontro com a nossa verdadeira natureza. É bom a gente nunca esquecer isso, né? A budeidade. A budeidade não é uma realização que aconteça por causa de condições externas. Ok, já vimos isso. Essas qualidades constituem um benefício próprio. Então, a gente viu aqui havíamos três qualidades. Nessa frase, lembra que ele falava no início que primeiro ele ia fazer uma homenagem ao Buda, depois ele ia descrever as qualidades, depois ele ia descrever com mais detalhamento? Na primeira estrofe, ele já está falando dessas qualidades. É só a gente saber enxergar que a gente vai vendo cada uma delas. Então, ele já está falando aqui de três qualidades. Primeiro, que o estado de Buda é incriado. E a gente ainda vai entender isso mais para frente um pouco. Segundo, que a mente de Buda é espontaneamente presente. Segunda qualidade. Terceira qualidade, o estado de Buda ele é autodesperto, não necessita de condições externas, não necessita de professor. A terceira qualidade. Essas três qualidades representam o que a gente chama de o benefício próprio do estado de Buda. Que isso quer dizer que essas qualidades elas já trazem um imenso benefício para nós mesmos, né?
E isso se chama de um benefício próprio. É o bem que nós podemos fazer por nós mesmos, advém dessas três qualidades. Agora, uma vez que o Buda despertou do sono da ignorância, a sua compreensão se expandiu, abraçando tudo que é concebível, conhecível, ele tomou posse do mais excelente conhecimento. Isso se refere ao que ele diz aqui. Tendo despertado, ele mostrou. Não, esse aqui já é em seguida. Esse ainda está no outro. Bom, vamos analisar isso daqui. Quando ele despertou do sono da ignorância, a sua compreensão se expandiu. Quando ele despertou do sono da ignorância, quando a gente viu que ele abriu os olhos, né? Ele, no estado, com a mente de Buda, ele passa a ter acesso a um conhecimento insuperável, que é um conhecimento direto, né? Livre das fabricações e elaborações da mente conceptual. Ele olha e ele enxerga o fenômeno do jeito que o fenômeno é. É como se tivesse tirado todos os véus que impedem a gente de ver as coisas como as coisas são. Foi retirado, isso é o funcionamento da nossa mente habitual, né? Quando isso se apagou, os fenômenos continuaram se mostrando como eles sempre foram, né? Só que a gente não tinha capacidade de ver. É um véu que saiu da frente dos nossos olhos, né? Ele passou a enxergar. É isso que ele quis dizer. Quando o Buda despertou, ele passou a enxergar. E esse enxergar, com isso, ele tomou posse do conhecimento mais insuperável. Não existe um conhecimento mais profundo nem maior do que esse. É o conhecimento de você olhar para o fenômeno e enxergar o fenômeno em toda a sua totalidade, todos os aspectos desse fenômeno. Conhecimento total, né? Isso é a onisciência, né? Então, quando ele despertou do sono da ignorância, a sua compreensão se expandiu, abraçando tudo que era concebível, e tomou posse do mais excelente conhecimento. Esse é o quarto qualidade da mente do Buda, né? Que é esse conhecimento insuperável, esse conhecimento primordial, que ele adquire por ter despertado. São coisas diferentes, tá vendo? E o despertar é um processo de autoencontro, de encontrar com a nossa verdadeira natureza. Quando a gente encontra com a nossa verdadeira natureza, essa verdadeira natureza que a gente reconhece, ela nos mostra a realidade de todas as coisas. Então, a partir daí você tem o conhecimento. O conhecimento ele vem em seguida ao autoconhecimento. Mas dentro dessas qualidades, a primeira é aquele que o estado Buda é incriado, e a segunda, o que é? A mente de Buda, no estado de Buda, sim, é espontaneamente presente. Espontaneamente. Ela não é fabricada. Eu vou voltar nesses pontos ainda. Primeiro eu estou apresentando eles. Então, através desse conhecimento, o Buda mostra, dentro do samsara, ele mostra o caminho, o caminho permanente que nos leva para fora do samsara, o sentido do indestrutível estado verdadeiro. E isso é amor compassivo. Empunhando a suprema espada do conhecimento e amor compassivo, ele corta o desenvolvimento de nome e forma, que é a causa imediata do sofrimento. Isso se refere aqui, esse trecho do
despertado. Aqui ele diz: tendo despertado, ele mostrou o caminho seguro e sem medo para despertar aqueles que estão na ignorância do despertar. Esse diz o quinto ponto, que é quando o Buda ensina, o Buda percebe, quando ele tem esse autoencontro, né, esse autoconhecimento. Aí, com isso, ele enxerga, ele tem o conhecimento sobre todos os fenômenos. Quando ele tem o conhecimento sobre todos os fenômenos, ele percebe que todos os seres possuem a mesma natureza que ele tem. Aquele processo dele de encontrar-se com si mesmo, ele reconhece que os outros têm essa verdadeira natureza e que os outros estão, como é que se diz, cegos, né? Estão de olhos fechados para a sua verdadeira natureza. Cego, cego seria uma coisa muito definitiva, né? Estão de olhos fechados para a sua verdadeira natureza. Então, ele sente uma profunda compaixão, porque ele vê as pessoas sofrendo. E elas estão sofrendo porque elas não estão se enxergando. Então, por conta disso, ele, com toda essa compaixão que ele sente, ele vai até as pessoas para poder ajudar as pessoas a abrir os olhos, né? É isso que ele vai fazer, abrir os olhos para elas poderem se enxergar. Quando elas se enxergarem, o sofrimento delas vai diminuir, vai desaparecer, né? Então, o ensinamento do Buda é esse processo de tentar nos ajudar a abrir os olhos, né? Ele vai nos trazendo uma série de elementos que conduzem a nossa mente, né? E nos preparam para que a gente possa fazer esse processo final, né? De abrir os olhos. Quando despertado, ele mostrou o caminho seguro e destemido para despertar aqueles que estão na ignorância do despertar. Aqui ele descreve isso, ó. Diante daquele que sustenta a espada do conhecimento, o excelente Vajra da compaixão, corta em pedaços os jovens brotos do sofrimento, que destrói as paredes da dúvida escondidas nas espessas florestas das diversas visões errôneas, eu me prosterno. A gente ainda vai voltar nesse aqui de novo aqui. Então, empunhando a suprema espada do conhecimento e do amor compassivo, o Buda corta o desenvolvimento de nome e forma, que é a causa imediata do sofrimento. Vocês se lembram dos 12 elos que a gente viu, os 12 elos interdependentes que produzem o samsara, né? Começa com a ignorância, a vidya, né? A ignorância. A gente vê que no final, o último elo a gente tem o penúltimo elo é o nascimento, depois o último elo é a velhice, doença e a morte, os sofrimentos, a velhice, doença e a morte. E aí depois da morte, de novo, a ignorância. E esses elos intermediários são aquilo que nos conduz depois da morte até tomar nascimento de novo, né? Então, primeiro, depois da morte, a primeira coisa que está presente é a ignorância. A ignorância é isso daqui, são os olhos fechados. A ignorância em relação a quê? A ignorância em relação à nossa verdadeira natureza. É isso que é a ignorância. Como a gente não reconhece a clara luz, que é a nossa verdadeira natureza, a gente experimenta um desmaio, a gente experimenta uma inconsciência profunda. Porque esse período, logo depois da morte, é o período da clara luz do Buda. Como a gente não tem o hábito de enxergá-la e de reconhecê-la, a gente é como se fosse um nada. A gente experimenta isso como um estado de coma, né? Depois, mais na frente, começam a aparecer os sonhos. A nossa mente volta a funcionar e a gente começa a aparecer os sonhos, a gente entra num estado mais superficial, né? Quando a gente está dormindo. E na morte a gente entra no segundo bardo, no outro bardo, né? Que é o bardo onde a gente tem várias experiências de a gente
tem várias visões, experimenta várias coisas. Mas aqui o que nesses 12 elos interdependentes, logo depois da ignorância, a gente vê uma coisa que é o nome e forma. Não, vem o goleiro. Não, depois vem as formações kármicas. Depois das formações kármicas surge a consciência, e a partir da consciência surge aquilo que a gente chama nome e forma. Nome e forma é um pouco aquele processo em que a gente dá nome para todas as coisas que acontecem. A gente vai colocando palavras para representar a realidade, aquilo que chega através dos nossos sentidos. Nós começamos a povoar nossa mente com uma representação desse mundo exterior, e a gente passa a lidar com esse mundo interior a partir dessas representações que a gente faz. A gente dá nome, então, por exemplo, eu falei um sino, pronto, sino é sino. Eu nem estou enxergando isso aqui, mas se eu falar sino, ele está presente na minha mente. Eu consigo até ouvir mentalmente o som desse sino que eu inventei na minha mente, mas isso não existe, né? Mas nós estamos habituados a substituir o mundo externo por esse mundo mental, essas representações mentais. E isso aqui é uma das raízes do sofrimento. Esse mundo mental, ele não tem nenhuma ligação com a realidade, né? Então a gente cria uma fantasia e a gente vive essa fantasia, e mais adiante a realidade ela é tão potente que ela irrompe dentro da nossa experiência e mostra que aquela nossa fantasia não existia, né? E ela se mostra como ela é, um pouco, né? E isso geralmente produz muito sofrimento, né? Relacionamentos amorosos são a descrição desse processo. A gente fantasia a pessoa, fantasia, e aí um dia a gente enxerga ela um pouquinho como ela é e fala, mas você não era assim quando eu me casei com você. Como assim não era assim? Não era do jeito que você pensava que fosse, né? Mas isso com todas as coisas, né? A gente cria aquela fantasia, a gente vivencia aquela fantasia, mas o dia a dia, a realidade é uma outra coisa. Então, esse processo acontece nesse ponto desse elo, que é o chamado nome e forma. Ele aparece, a descrição dele são duas pessoas andando num barco, uma de frente para a outra, né? Você com o seu barqueiro. É, é o que essa experiência, isso que a gente chama de nome e forma, também representa aquele quando a gente separa as coisas que estão dentro da nossa mente da seguinte maneira: isso daqui é externo, isso daqui é interno. Isso daqui sou eu, isso daqui são os outros, o mundo lá fora, os outros. Isso daqui é matéria, isso daqui é forma, isso daqui é corpo, né? Isso daqui é espírito, isso é mente, isso sou eu, né? Essa separação que a gente faz entre mente e corpo e entre o mundo interno e o mundo externo. Então, no momento que a gente está fazendo essa separação, a gente está produzindo uma grande fonte de sofrimento. Então, aqui ele está dizendo que com a espada do conhecimento do amor compassivo, ele destrói os brotos desse sofrimento, como ele diz aqui. Ele corta o desenvolvimento de nome e forma, que é a causa imediata do sofrimento. Vocês veem que tem um ensinamento muito profundo aqui sobre a origem do nosso sofrimento, que também está presente nesse.
inenunciável. É algo que daria para a gente mergulhar bastante para entender esse processo, né? Como que ele acontece. Em seguida, no mesmo verso, ele está dizendo que empunhando o supremo Vajra, o Vajra do conhecimento e do amor compassivo, ele destrói as paredes das dúvidas. Então, que as dúvidas são... A mente de Buda não tem dúvidas. Ela enxerga o que é, não existe dúvida. A dúvida existe na nossa mente mundana, nossa mente ordinária. Então, com esse Vajra ele é um raio, né? Então, com o raio do amor, da compaixão e do conhecimento, ele destrói, ele derruba os muros da dúvida, porque quando existe a dúvida, você se afasta da verdadeira natureza da sua mente e você fica do lado de cá. E do outro lado está a verdadeira natureza da sua mente, como se fosse assim, né? E você fica do lado de cá do muro. Então, essa separação, né? Você podia chamar isso de véu, né? Muitas vezes é chamado de véu, mas aqui ele está dizendo, na verdade, é uma muralha, né? Não é um véuzinho que você sopra e ele balança, né? As dúvidas, né? E as visões errôneas são uma muralha, né? Aqui ele está falando da dúvida em especial, mas ele diz o seguinte: as dúvidas sobre a verdade e as dúvidas sobre o karma, sobre as ações e as suas consequências. Toda a nossa não compreensão sobre o karma, sobre o funcionamento do karma e também a nossa não percepção da verdade, ele está incluindo aqui nesse trecho. Estão cercadas pela espessa floresta das inúmeras visões falsas, certo? Pertencem a uma assustadora coleção. Então, aqui ele fala que, além dessa cercando essa muralha da dúvida, ainda existe uma floresta das visões falsas. Essas visões falsas são todos os nossos preconceitos, todas as nossas ideias concebidas, produzidas pela mente conceitual, em que a gente tem ideia sobre as coisas, a gente tem julgamento sobre as coisas, a gente interpreta as coisas de acordo com essas ideias. Então, uma ideia concebida é que você... vamos pegar uma ideia antiga, né, de que você, se você seguir navegando pelo oceano, chega um momento em que o oceano acaba e você cai no buraco. Então, essa ideia pré-concebida fez com que as pessoas vivessem naquele mundo limitado durante muito tempo, da Terra plana, exatamente, né? Então, sobre a ideia da Terra plana, a gente tem ideias sobre o nosso sistema solar. Então, concepções que a gente tem sobre o nosso sistema solar não correspondem à realidade. Obviamente, não correspondem à realidade, porque a nossa visão, a visão que a gente tem sobre o nosso sistema solar, sobre o nosso universo, ela é fruto de um pensamento conceitual. Ela é uma elaboração. A gente chegou a essa conclusão por conta disso, disso, daquilo. Não é uma percepção direta. Os mestres indianos ou de outros lugares, mas que através da meditação, até alguns milhares de anos atrás, né, através da meditação conseguiram chegar no estado em que eles olharam e viram o universo, né? Esses sim conhecem o universo, porque eles viram o universo, né? O Buda, ele viu o universo, ele conhece o universo. O que a gente sabe do universo é aquilo que a nossa mente conceitual consegue chegar. Isso produz uma visão falsa, porque é uma visão ainda muito mecânica, grosseira. E ela está aí, mas só que com essa visão a gente organiza a nossa vida. Porque a ideia que eu tenho sobre o mundo,
organiza a minha vida. A ideia que eu tenho sobre país, a ideia que eu tenho sobre nação, a ideia que eu tenho sobre família, a ideia que eu tenho sobre minha pequena família, a ideia que eu tenho sobre mim mesmo, faz com que eu me relacione no mundo e cause espalhando sofrimento por onde eu passe, né? De uma forma, né, sempre em conflito com os outros, porque eu entendo de uma determinada forma, né? Tem uma, uma coisa, olha assim, uma pessoa, uma pessoa falando que é um exemplo de, de um morador de rua, e ele comentava como que fazia mal para ele, por onde ele andava, todas as pessoas por onde ele passava, imediatamente guardavam o celular, né? Então, isso é uma ação que a gente faz de proteção para não ser roubado, mas isso vem de uma concepção errônea de que aquela pessoa é alguém que vai roubar o meu celular. Eu nem sei quem é aquela pessoa, né? Mas pela aparência física, pela roupa, pela forma como está vestido, pelo estado de higiene, seja lá o que for, pelo aspecto da pele, pela identidade, pela etnia dela, por todas as características que ela tem, né? Você chega e você pensa isso ou aquilo sobre essa pessoa, né? Então, isso é uma visão falsa, né? Por isso que eu falei dos nossos preconceitos, né? Preconceitos no sentido muito maior do que o que a gente chama de preconceito. Na verdade, é exatamente preconceito. Preconceito, o sentido de preconceito é você desenvolver um conceito sobre uma coisa antes de você da coisa chegar, né? Você já tem uma ideia sobre ela antes dela chegar. Então, quando você encontra o fenômeno, você já lasca em cima aquele conceito aplicado anteriormente, né? E nem ter tido tempo de de fazer aquele encontro com aquela experiência, com aquele fenômeno que é único. Ele não pode ser classificado, a gente não pode saber o que ele é antecipadamente. Não tem como. A gente só pode saber o que ele é no momento que a gente encontra com ele. Antecipadamente, a gente tem uma fantasia do que ele seja e a gente coloca ele dentro das nossas caixinhas de classificação do mundo. Estou me estendendo nisso porque isso é a floresta das concepções errôneas que povoam a nossa mente. Então, além de derrubar as dúvidas, a gente tem ainda que cortar essa floresta toda, botar fogo nisso tudo, cortar, fazer desaparecer essa floresta para a gente poder realmente encontrar com a verdade como ela é, né? A ideia da floresta, ela é boa pela ideia de o quanto que a floresta ela é múltipla, né? Porque são inúmeras ideias, são milhões de ideias falsas que a gente tem, né? E o quanto que ela impede a gente de poder ver a luz do sol, da copa das árvores, etc. Mas na hora de derrubar essa floresta, dá uma dor no coração, que a gente pensa, oh, derrubar uma floresta. A floresta que é para ser derrubada é a floresta das visões falsas, não é de árvores. Okay? A gente se apega também às nossas visões falsas, tá? Então, quando o Buda ele isso que é essa poder que o Buda tem de destruir essas visões falsas, ele é chamado habilidade e poder. É interessante, às vezes, isso eu vi uma situação semelhante no ensinamento do Kalu Rinpoche. Foi muito
muito exemplar isso. Uma pessoa foi fazer uma pergunta, e essa pessoa começou perguntando, e falou, por que isso, por que isso, por que isso, taraná, taraná, taraná. Fez tem um sofrimento envolvido nessa pergunta, né? Nessa na construção dessa dúvida, desse grande... apresentou aquilo para o Rinpoche, né? Aquela dúvida que ele tinha sobre aquela grande questão. E o Rinpoche falou em 3 palavras, 2, 3 palavras, ele mostrou, mas não é isso, não existe. Ele destruiu completamente a, o alicerce que sustentava aquele sofrimento, né? Ele falava assim, mas, tipo assim, em resumo, todo esse seu sofrimento está baseado numa coisa que não existe. Olha só, isso que você tá considerando o que sustenta todo esse seu sofrimento, isso não existe. Olha só, isso não existe. Então, essa coisa que é agudo como uma flecha, né? Que pegou exatamente no ponto, no alvo, com economia de palavras. Com isso é esse poder que está falando. O poder, porque quando alguém chega para você e fala assim, não, isso não é uma cobra, isso é uma corda. Olha, isso é uma corda. Aquela ideia da corda e da cobra, né? Já muito batido já. Mas então, assim, esse poder de chegar e de destruir as nossas ilusões, as nossas fantasias e mostrar que elas são fantasias e ilusões, isso é um grande poder. Então, o Buda, a gente viu que ele tem a capacidade de compreender as pessoas na sua verdadeira natureza, ele tem a grande compaixão de querer ajudar essas pessoas a sair do samsara, e ele tem esse imenso poder de destruir as dúvidas e de destruir também, eliminar a fonte do sofrimento, né? O que ele falou no anterior. Então, esses 3 poderes, capacidades que ele tem, são um benefício para os outros. O estado de Buda produz um grande benefício para toda a humanidade, para todos os seres. Por quê? Porque quando você alcança o estado de Buda, você adquire imediatamente esses 3 poderes. O poder de compreender o fenômeno como ele é, as pessoas como elas são, a grande compaixão de querer tirar as pessoas do estado de sofrimento, e o poder de conseguir fazer isso, né? Deixa eu ver aqui pelo horário como tá. Então, a gente, vamos voltar aqui. Aqui a gente iria... vamos seguir aqui um pouquinho. Seguindo o texto, a gente tem em seguida... depois a gente ainda vai voltar nesse primeiro. A gente tem a segunda estrofe aqui. Ela não é uma das estrofes atribuídas mesmo a Maitreya, tá? Então, ela é um comentário. Ele diz aqui que a budeidade tem 2 tipos de qualidades. Primeiro, ela não é composta, ela é espontaneamente perfeita. Ela não é produzida por condições exteriores. Essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade, ela possui conhecimento, a compaixão e o poder. Ele está comentando o que a gente acabou de ver. Uma vez que não é produzida por causas e condições, possui a qualidade de ser incriada e imutável. Uma vez que ela é livre de esforço deliberado, possui a qualidade de ser espontaneamente presente. Aqui vocês estão vendo que ele está de novo comentando os primeiros versos. Uma vez que ela é autodesperta, ela tem a qualidade de não ser realizada por condições externas. Uma vez que o Buda possui essas 3 qualidades, ele possui a qualidade do conhecimento. Uma vez que ele conduz os outros seres a também atingir esse conhecimento, ele tem a qualidade do grande amor compassivo. Por isso é que ele ajuda as pessoas a alcançar esse conhecimento. E uma vez que ele provoca a renúncia das causas do sofrimento para todos os seres, desse modo erradicando o sofrimento,
que é o fruto dessas causas, ele tem a qualidade de ser dotado da habilidade. Tá? Então, vamos voltar aqui naquele ponto nosso inicial. Diante daquele que é a budeidade sem começo, sem meio e sem fim. Esse é um ponto muito, muito importante. Budeidade sem começo, sem meio e sem fim. O que é essa budeidade sem começo? O estado de Buda, ele não é algo que em determinado momento acontece. A gente tá preso na nossa visão limitada de espaço e tempo. Então nós organizamos a nossa vida da seguinte maneira: nós estamos agora vivendo aquele momento antes do estado de Buda. Nós estamos antes do estado de Buda. Em algum momento do nosso futuro, pode ser daqui a não sei quantas milhares de vidas, ou pode ser alguns instantes, nós vamos nos tornar Budas. A partir daí, nós passamos a ser Budas. Então, existe um antes e um depois. E tem uma coisa que marca o momento, que é o despertar. A partir do despertar, nós nos tornamos Budas. Então, essa visão que a gente tem, ela é uma visão errônea, né? Que ela parte do princípio de que o estado de Buda só acontece depois do despertar. Então, assim, a gente está atribuindo um começo para Buda, um início. Buda começa no despertar. Antes do despertar não tem Buda. E não é isso. Porque é a mesma coisa de dizer que a gente nasce na hora que a gente acorda de manhã. Né? Então, na hora que a gente acorda, a gente nasce. Antes a gente não existia. Entende? Não é, percebe? Não é assim. O antes é que eu não enxergava esse estado de Buda, mas não que ele não existisse, né? Então, esse ponto ele é muito fundamental para a gente, que ele estabelece que Buda não é uma coisa fabricada. Tudo aquilo que é fabricado, que é construído, é depois destruído. Depende de causas e de condições. O estado de Buda não é fabricado. Nós não vamos, com o nosso esforço, nos tornar Budas. Se a gente aplicar esforço, a gente não vai conseguir. Né? Não é com esforço, não é com processo mental. Bueno, às vezes é feita uma diferenciação assim, da visão do budismo para a visão, por exemplo, do eternalismo, né? Eu só assim, escuto a palavra, mas não sei exatamente o que significaria esse eternalismo, como que ele se diferencia dessa visão da natureza de Buda como sendo incriada, né? Como sendo limitada. Uhum. Sim, essa quando a gente fala do eternalismo, do niilismo e do eternalismo, a gente está falando sobre o ego, sobre o eu, né? É o Atma. O Buda falava disso sobre o conceito de Atma. O conceito de Atma hindu, você tinha correntes de pensamento védico, né? Do brahmanismo, algumas correntes de pensamento que diziam que depois da vida não existia, a vida acabava com a morte, não seguia mais nada. Essa era a visão nihilista, depois era nada. Né? Acabou, 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 não tem mais nada. Uma outra corrente, tinha várias correntes, uma outra corrente de pensamento que existia na época, dizia que a partir da produção das ações corretas que você fazia, do sacrifício que você fazia para os deuses, de você fazer tudo que a religião dizia que você deveria fazer, todas as ações, cumprir todos os preceitos, realizar todos os rituais, fazer as coisas de uma forma certa,
Enquanto você estava fazendo isso, você ia adquirindo uma certa substância chamada Brahma, e essa substância ia se incorporando em você. E aí, no momento da morte, essa substância que você adquiriu a partir dos seus atos, das suas ações religiosas, aquilo formava um corpo espiritual, chamado Atma. E aí, quando as pessoas que eram boas praticantes, pessoas que faziam as coisas direitinho, né? Elas, depois que elas morriam, elas não desapareciam. Elas, por causa desse Atma, elas iam para o mundo dos deuses e passavam a viver como os deuses. Essa era a outra visão, né? Com o tempo, isso foi esse conceito da criação desse Atman foi se desenvolvendo mais tempo, mais vezes. E aí passaram a perceber que todas as outras ações também contavam. Então, as ações negativas faziam com que a gente, depois da morte, experimentasse uma vida de sofrimento nos infernos. As ações positivas faziam com que a gente experimentasse uma vida no reino dos deuses. E a gente voltasse para o reino humano. Mas tudo isso é, era relacionado com o nosso ego, né? Nosso ego. Sou eu e depois da morte vou para o reino dos deuses. Esse ego que eu construí, que tem nome, que tem uma série de qualidades, né? Então, o Buda, quando ele fala sobre o eternalismo ou o niilismo, quer dizer, esse ego, ele tem uma vida eterna ou a vida dele, a existência dele acaba com a morte, né? Então, o Buda fala para a gente fugir dos dois pontos, porque, primeiro, não acaba com a morte, isso é niilismo, alguma coisa continua. Segundo, não é esse ego que vai viver eternamente no mundo dos deuses. Isso não, esse ego realmente vai desaparecer, mas alguma coisa continua, né? O que continua em relação com a nossa mente e o encadeamento das ações kármicas. Enquanto a gente tiver sementes kármicas, nosso contínuo mental, né? E vivencia experimentou todas essas situações kármicas, ele vai retornar e vai experimentar as consequências dessas ações. O karma mantém a gente preso no samsara o tempo todo. Essa é a visão. Então, mas a gente aprende sobre a impermanência que nada não existe, que nada é permanente, que tudo é transitório, né? Mas existe que quando a gente pensa o mundo é impermanente, o universo é impermanente, o universo vai ser destruído, ele é impermanente, tudo é impermanente, né? E o que não é impermanente? Então esse é o ponto. O que não é impermanente? A mente de Buda não é impermanente, porque a mente de Buda não é produto de nenhum karma, ela não é construída. Ela não é um produto de juntar condições para poder existir, juntar coisas, e aí quando a gente constrói o boneco de barro. A mente de Buda não é isso, né? O corpo pode ser assim. O corpo foi feito pela reunião de causas e condições. Mas a mente de Buda não. A mente de Buda existia antes do corpo. Continua existindo depois do corpo. A mente de Buda nunca foi criada. Ela existe, ela sempre existiu. Ela não tem um ponto de começo. Não tem um momento em que um Deus resolveu criar os seres. E aí ele criou as, todas as inumeráveis mentes de Buda, que são seres. Não. A mente de Buda sempre existiu. Esse é o ponto. Ela não tem um começo. Se ela tiver um começo, ela tem que ter um fim. Tudo que tem um começo tem que ter um fim. Então ela não tem um começo. E por não ter um começo, ela também não tem um fim. É isso que ele coloca aqui, quando ele fala nem começo, nem meio, nem fim. Aquele que é a budeidade, sem começo, sem meio e sem fim. Quando a gente
Quando a gente fala é, começo sem meio e sem fim, isso significa o quê? Que depois a mente de Buda não desaparece depois que o corpo do Buda desapareceu, né? Depois do paranirvana, da morte do Buda. A mente do Buda não desaparece, ela continua presente, né? O Buda, a mente de Buda já existia antes do Siddhartha se tornar Buda. E depois que ele deixou o corpo, a mente continua existindo. Ela tem uma existência contínua. Quando o Siddhartha ele alcançou o despertar, ele se tornou Buda, quando ele foi dar o ensinamento para os seus primeiros discípulos, a primeira coisa que ele disse foi: eu abri os portões da imortalidade. Para mim não existe mais morte, né? Eu abri os portões da imortalidade e deixei aberto para que todos possam passar por ele. Esse é o primeiro. Não se fala nisso normalmente, né? Mas assim, é o primeiro anúncio. É como o Buda anuncia que ele alcançou o despertar. Ele anuncia isso falando sobre que ele venceu a morte. Então com isso a morte não existe mais para ele, né? Porque a morte estava relacionada à autoidentificação com o corpo, com o ego. Como ele se desidentificou com o ego e todas as coisas, né, associadas ao ego, e ele reconheceu a natureza de Buda, ele percebeu que a natureza de Buda era incriada. E como ela é incriada, ela também não tem fim. Então não existe morte, né? A morte só existe no sonho que a gente vive, em que a gente vê nascimento e morte. Mas isso é um sonho, isso não é real, né? Na realidade, a realidade é que não é que é essa eternidade. Então, nesse sentido, existe essa eternidade da mente do Buda, entende? Mas todos os fenômenos são transitórios. Os fenômenos. Que ele fala também que não tem meio. O que é não ter meio? Não ter meio significa não ter permanência, não ter um lugar, não habitar num lugar específico. Então, a mente de Buda não está em um determinado lugar específico. É isso que ele está querendo dizer. Então, não tem começo, não está num lugar específico e não tem fim. Para quê? Não tem começo, não tem não está num lugar específico e não tem fim. Não está num lugar específico. Se a mente de Buda não está num lugar específico, ela não está no, no corpo do Siddhartha. É, tá, ela é espontaneamente presente em qualquer lugar, em todos os lugares. Ela está em todos os lugares. Percebe? Ela não tem uma predileção por um determinado lugar. Esse é um dos pontos fundamentais do Mahayana, essa percepção de que a mente de Buda ela, ela, ela se ela ocupa todo o espaço possível. Não existe uma parte do espaço onde ela está mais presente do que em outra. Não existe nenhum lugar do espaço onde ela não esteja presente. Se houvesse um lugar do espaço que não tivesse a mente de Buda, o Buda teria uma ignorância sobre uma determinada faixa desse espaço. Então, isso é inconcebível, né? Então, como ele é onisciente sobre tudo, sobre a totalidade, né? Então ele está presente em tudo, em toda parte. Ele não tem começo, ele não tem fim e ele está presente em toda parte, né? Então é assim que se apresenta para a gente. Esse é o primeiro ponto Vajra, né?
quando a gente fala de Buda, a gente está falando dessa mente absolutamente maravilhosa, uma coisa inconcebível, insuperável, que sempre existiu, está presente em todas as partes, e está presente em mim, está presente na formiga, né? E está presente no meu inimigo, né? Por mais que ele seja maligno, por mais que ele seja um monstro, a mente de Buda está presente nele também, né? Não está afastado da mente de Buda. Não estou polemizando, Sabe, assim, mas quando você traz essa questão, né? A mente de Buda está presente em tudo. A gente observa o nosso inconsciente coletivo hoje, com tantos guerras, tantos de mortos, né? De crianças, de inocentes. Às vezes eu me questiono um pouco em relação a isso. Quer dizer, onde é que essa mente de Buda atua nesse sentido, assim, de uma compaixão ou de um discernimento em relação a todos esses seres que estão matando seres iguais a eles, né? Então, isso é sonho. Isso é sonho? É. Isso não é a realidade. É um pesadelo, né? É um pesadelo. Nós, todos os seres vivem no pesadelo. Isso faz com que a gente deve sentir uma profunda compaixão, porque tem muitas pessoas sofrendo. Muitas pessoas, entre aspas, inocentes, porque a gente nunca sabe o passado kármico das pessoas, e não importa, né? Quando existe sofrimento, não importa se aquele sofrimento ele é... Nenhum sofrimento é merecido. Esse é o ponto. Nenhum sofrimento é merecido. O sofrimento um, é sempre algo que a gente deve eliminar. A gente não deve separar as pessoas, dizendo essas merecem sofrer e essas não merecem. Ninguém merece sofrer, né? Então, nenhum sofrimento é merecido. Mas, assim, tem essas pessoas que sofrem, e que a gente diz inocentemente, e tem aquelas outras pessoas que produzem sofrimento, mas elas estão mergulhadas também no sofrimento, né? Porque existe um sofrimento sutil, né? O momento em que você se vê separado dos outros e que você vê os outros como um objeto, não vê os outros como pessoas quentes, calorosas, amorosas, que podem fazer com que a sua que dão um gosto, um brilho, um calor para a sua existência. Ou seja, se você não consegue enxergar os outros seres como seres humanos, reais, verdadeiros, você enxerga eles como objetos, você está num estado de solidão interna, falta de empatia. Por falta de empatia, que é extremamente doloroso, né? É um inverno gelado, é um inferno gelado, né? Então, assim, esse tipo de sofrimento é um pouco difícil da gente conseguir aprender ele. Até a pessoa que está vivendo por ele, muitas vezes ela não percebe, ela fica meio anestesiada. Mas chega um momento que essa anestesia passa e ela vai sentir essa dor toda, né, do que ela está produzindo. De qualquer forma, é isso. Acho que todo esse mundo está vivendo, a gente está vivendo esse pesadelo horroroso, mas com certeza, assim, a mente de Buda está esperando a gente acordar, né? E aí o Buda ele tem que entrar dentro dos nossos sonhos e tentar despertar de alguma forma, com pessoas que chegam, que falam, com pessoas que vão fazer manifestações para parar a guerra, com pessoas que usam sua influência para poder falar coisas, para alertar, para anunciar as coisas, tentar acabar com esse sofrimento de alguma forma, ou de alguns mestres, como o Dalai Lama e como outras pessoas que estão ensinando amor e compaixão, para ver se as pessoas aprendendo e seguindo isso, né, de desenvolver o amor e compaixão, elas possam deixar de alimentar essa animosidade que está no mundo, né? Isso é fundamental. Então, assim, a mente de Buda entra aí, através dessas pessoas. Então, Né? sim, e elas são coisas frágeis, né? São muito frágeis.
mas são muito poderosas, né? E, enfim. Agora, isso não é de agora, tá? Não, eu sei. A guerra existe há 2000 anos. Essa aqui, não. A gente está falando de uma guerra, mas existem inúmeras guerras acontecendo. Sim, é porque essa está mais fresca. Essa está na mídia. Mas existe na África que ninguém fala sobre elas, né? E a guerra econômica, né? A guerra que mantém as pessoas na miséria, né? A guerra que explora, que vende armas e tudo, né? Tem muita coisa aí. É um pesadelo isso. Agora passa, né? Eu estava vindo para cá e eu criei um kit que chama kit do banho, né? Aí coloquei uma toalha, um sabonete, um barbeador e uma escova de dentro no passo. Aí eu entreguei para um moço, que ele estava parado no final, e falou assim, tem 10 dias que eu não tomo banho. Pois é. Como é que a senhora diz? Adivinha. Foi a mente de Buda, isso. A mente de Buda falou para mim, para fazer esse kit, que eu ia encontrar alguém para receber. Mas, assim, só para a gente poder fechar, que a gente tem que se preparar para a meditação daqui a pouco. A gente poder fechar. A consequência desse pensamento, né, é que se a mente de Buda está presente em toda parte, ela está presente em todos os seres, ela está presente em nós. Então, o processo do despertar, então, é um processo de encontrar essa mente de Buda dentro de nós e perceber que ela é a nossa verdadeira natureza, porque a gente se identifica com o nosso eu, né? E se identificando com o nosso eu é pequeno, ele é cheio de vontades e de compromissos, né? E ele vive num samsara. Então, essa importância dessa primeira parte desse ensinamento é a gente perceber que isso nos remete a qual é a nossa verdadeira identidade, né? E é isso que a gente deve aprofundar quando a gente estiver fazendo a meditação, né? A gente está vendo essa nossa verdadeira identidade. Alguém tem mais alguma dúvida que queira trazer? Vamos encerrar aqui agora com a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.